Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, saúde, ânimo animado, otimista e orando sempre, estudando sempre, procurando se corrigir, se educar. Esse é o papel de cada filho de Deus. Por isso que ele nos dá a oportunidade de nascermos numa família, de estudarmos num colégio, de termos uma religião séria e boa, que são poucas, de termos uma profissão, de poder trabalhar e sempre cumprir as nossas obrigações, nossos deveres para com Ele, Deus, que nos criou. Nos criou com todas as oportunidades de estudarmos, de encontrarmos a verdade, de sabermos interpretar a verdade e sempre utilizá-la de acordo com os ensinos dele. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, para nos educar, para sermos educados. Você não veio à Terra para ser um militar metido a bater nos outros, a agredir os outros, a saber mais do que os outros, a querer dar golpe de Estado, a ficar atrás de pessoas que não estudam e que não têm uma vida digna de acordo como Deus assim o quer para nós, seus filhos. Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, há mais de 50 anos nesse núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Está aqui o currículo. Ele fez isso aqui para nós estudarmos. Começamos com Moisés há 6.000 anos. E nesse interregno, quantas criaturas que ele enviou para ajudar a nos educar, a sermos educados, respeitadores, não sermos metidos, não sermos falseadores de coisas que nós não somos. Aí vem Jesus. Antes de Jesus, quantos que ele nos manda exatamente para nos ensinar o caminho da verdade, nos mostrar o que é a verdade, como ela deve ser exercitada. Então nós temos inúmeras criaturas importantíssimas que o Pai sempre está cuidando de nós, mas que nós centralizamos aqui nos evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo, Pedro, nos ensinamentos da doutrina espírita, o Consolador prometido, que ele avisou que iria nos mandar, para nunca mais nos deixar e sabermos como funcionam todas as leis e nos educarmos de acordo com essas leis. Está aqui, meus amigos. Existem leis que foram criadas por ele e que são imutáveis, a lei do nascimento, da reencarnação, a lei de justiça, de causa e efeito. Se você continua aquele indivíduo desaforado, briguento, metido a saber tudo,
querendo ser o decano de tudo, em vez de estudar para se transformar num indivíduo obediente, manso, humilde, misericordioso, pacífico, e quando chegar a pacificação, poder ser chamado filho de Deus. É por isso que ele nos dá tantas oportunidades reencarnatórias. E é por isso que ele nos oferece todo esse material para nós estudarmos e nos reformarmos. Reformarmos eticamente, moralmente, para sermos educados, parar de agredir os outros, parar de sermos metidos a brigões. Então, hoje, aqui, nessa reflexão profunda, nós queremos dizer a vocês que de todos os livros, o mais importante é o Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, aprendidos, seguidos, exercitados por nós todos os minutos de nossa vida. Sempre nos organizando para termos um futuro digno de filhos de Deus. Este é o Evangelho que precisa ser estudado de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Todo dia. E nós precisamos ficar 20 horas, igual os alunos, fazendo os deveres, exercitando, estudando, pesquisando e cada vez mais nos melhorando, nos corrigindo, para sermos efetivamente filhos dele, filhos de Deus. Olha o que diz o Evangelho, olha o que diz o livro Vinha de Luz, através do Espírito Emmanuel. Vejam quanta coisa que nós temos que estudar, aprender. Vejam, olha só, meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar com essa metideza que está espalhando nas religiões, principalmente na nossa, essa violência, intolerância. As pessoas não sabem o que é paciência, o que é educação moral e cívica, social, familiar, profissional. Veja, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, e quem anotou foi Lucas. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. As coisas que Deus disponibiliza para nós. E que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Que nos prendem a Deus. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios
de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do seu lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Olha a ciência a nosso serviço. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Em razão desta verdade, meu amigo, minha amiga, você que está cheio de penduricários no seu coração, que o seu coração está cada vez mais enferrujado, sua mente cheia de lixos, você está doente, você está briguento, intolerante, você adora xingar os outros, falar mal dos outros, olhar o defeito dos outros, menos os seus. Em razão desta verdade, meu amigo, minha amiga, vê o que fazes e não te esqueças de te subordinar teus desejos a Deus. Subordinar teus desejos a Deus. Que tristeza a gente vê cada vez mais as criaturas mais ignorantes, que estudam menos, que não sabem quase nada, e o pior, que querem dar aula. Que querem dar aula, se achando grandes professores de coisa nenhuma, porque não aprenderam nada. Em razão dessa verdade, meu amigo, minha amiga, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados neste mundo. Você sabe que você vai desencarnar. Você sabe que você ou vai ser enterrado num caixão que não tem gavetas, ou vai ser cremado e aí não vai levar nada. Você só vai levar as suas obras, morais ou não morais. A maioria dos nossos conhecidos estão juntando só obras que não são morais. Só mitidez à besta, mentiras, briguentos, violentos, seguindo criaturas que não sabem nada, que são péssimos exemplos sociais. E olha o que nos fala Emmanuel. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor,
com o celeste instrutor, é muito difícil agir com algum proveito. Vejam o que nos fala o Espírito Emmanuel. Vejam como ele nos ensina. Nós não podemos mais perder tempo. E olha o que diz o Evangelho, esse livro maravilhoso, que deve ser lido de 10 a 15 vezes numa encarnação, todo dia de 1 a 4 horas, sendo exercitado durante as 20 horas restantes, para sabermos se estamos aprendendo a sermos educados, simples, obedientes às leis de Deus, misericordiosos, de coração limpo, de coração que não tenha nada de ferrugem, nada de podridão. Se estamos sendo brandos e pacíficos e ajudando o mundo a construir uma paz em que todos somos irmãos e que todos possam progredir igualmente, com respeito a todos os direitos fundamentais da criatura humana. Olha o que fala esse capítulo: sede perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Caracteres da perfeição. Amai-vos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E aí o Evangelho nos chama a atenção para o homem de bem. Quem escreveu isso aqui foi Allan Kardec, do punho dele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, que não fala dos defeitos de ninguém, que é indulgente com todos os seus irmãos, que é educado, respeitador, que perdoa em todas as circunstâncias, que procura conversar, dialogar, ouvir, se reconciliar com seus irmãos e consigo mesmo, praticando em todos os segundos do dia só o bem. Aqui está o ensinamento do bem traçado por Deus. Nesses 28 capítulos. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade. Ele vai estudar e vai saber o que é a caridade. É a principal peça pedagógica que sai da lei de amor. A caridade. Ter paciência, ser humilde, entender que não sabe mais nada do que ninguém, que estamos todos juntos para aprendermos juntos a sermos bons, a sermos honestos, a não desrespeitarmos os direitos fundamentais de ninguém, a amar acima de tudo, todas as criaturas, todos os animais, toda a natureza, a só praticarmos o bem. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Todo dia.
E aonde ele violou, ele vai programar para se corrigir. E aonde ele acertou, ele vai se programar para continuar acertando. Esse é o filho cordato, benigno, educado. Para que continuar usando o revólver, a faca, o cinto para bater nos outros? Para que usar sua língua como fogo, um fogo ardente, cheio de pimenta? Na maioria das criaturas, parece aquele spray de pimenta. Em vez de sermos pessoas do bem, da calma, da serenidade, só falar baixinho, nunca ofender ninguém, nunca julgar nem olhar os defeitos dos outros, que geralmente os nossos são muito piores do que os outros. Tem fé em Deus. Para ele ter fé em Deus, ele tem que estudar. Ele não pode mais fazer palestra. Pare de fazer palestra e sente na primeira carteira. Se matricula no colégio como aluno reprovado e começa a estudar de novo por mais uns 30, 40 anos, enquanto temos tempo nessa encarnação. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Aqui está o núcleo pedagógico de conhecer Deus, de procurar saber o que é ser um filho de Deus, um irmão de Jesus, um aluno dos espíritos superiores. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O filho correto, ele está se preparando para quando desencarnar, ele poder olhar o pai e mostrar que ele estudou, que ele evoluiu, que ele se corrigiu, que ele procurou aprender todas as lições com o nosso irmão Jesus Cristo, nosso mestre, nosso orientador divino. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Isso é uma das milhares de coisas que nós precisamos estudar. A dor, as aflições, as provas, as expiações. Aprender a como sair desses sofrimentos com dignidade, com respeito, sem botar mais fogo na fogueira, como muita gente está usando o WhatsApp para botar cada vez mais fogo na fogueira. Tem criaturas que são religiosas, que se dizem religiosas, mas que são verdadeiros furacões. Da sua língua, do seu olhar, dos seus ouvidos só sai aquela fumaça fumegante para falar mal dos outros. O homem possuído do sentimento de caridade. Era isso que nós deveríamos estudar todo dia. O homem possuído do sentimento de caridade
e de amor ao próximo, você, para entender isso, demora mais de 50 anos. Você, para entender isso, às vezes demora 10 encarnações. Tem muita gente que, às vezes, veio dessa vez como coronel, vai voltar como soldado raso, e daí não vai passar, porque foi um aluno relapso, um aluno retardado, um aluno que sempre fez tudo errado, que matou aulas e ficou sempre reprovado. Nós estamos cheios de pessoas assim, na política, na religião espírita, na religião católica, na religião dos pastores, criaturas que só querem colocar fogo na fogueira dos outros, menos nas suas, que só querem que o fogo queime os outros, menos ele próprio. Vai pagar caro, vai ter que começar tudo de novo. O homem possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Faz o bem pelo bem. Quantas vezes é fazer o bem você ficar em silêncio, renunciar a fazer comentários? Quantas vezes é fazer o bem ficando em silêncio, sem olhar os defeitos dos outros e aprender a olhar os seus para iniciar as corrigendas? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Escreva o primeiro desaforo no WhatsApp. Seja o primeiro a falar mal dos outros. É sinal que você está já reprovado desta encarnação. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Ainda nesse capítulo temos os bons espíritas, que em razão do tempo eu não vou poder nesse instante fazer o estudo. Mas eu termino dizendo com o dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções
do interesse do coração. Então nós precisamos, queridos amigos e amigas, senhores e senhoras, tomar coragem para nos reformar, lavar o vaso da alma, tirar as ferrugens, lavar a língua, os ouvidos, os olhos, o pensamento, a mente, limpar as ações e procurar estudar para ser um praticante dos ensinamentos de Deus, nosso Pai, dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, dos ensinamentos dos espíritos superiores, nossos irmãos que se prepararam publicando as 5 obras básicas para que nos tornemos estudiosos delas e praticantes, minuto a minuto, segundo a segundo, dos seus ensinos. Então, nós podemos dizer, para terminar essa lição, com amor, todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Precisará de coragem para passar a palha de aço, a vassoura, o detergente, para tirar as impurezas e começar a aproveitar a encarnação enquanto é tempo, para começar a construir um homem novo, uma mulher nova, um homem educado, um homem sereno, brando e pacífico, como nos ensinou o Mestre Jesus no Sermão da Montanha. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Só isso aqui deve dar mais de um ano de estudo, só esse parágrafo. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. De caridade, que é o amor sublime. Vejam como Emmanuel nos ensina a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. O amor é a raiz eterna, é a base de tudo. Nós fomos criados por Deus para amar em todos os sentidos da lei criada por Ele. E chega aqui, nós queremos matar aula, fazer palestra sem saber nada, matar o tempo danado, esperando a hora de voltar ao mundo espiritual e ver que estamos reprovados. Mas como amaremos no serviço diário? Pergunta Emmanuel. Mas como amaremos no serviço diário? Pergunta o Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Renovemo-nos no Espírito do Senhor
e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. Quem ama é educado, é sereno, é brando, é benigno. Fala baixo, nunca é metido a besta, nunca quer ser decano de coisa nenhuma, porque não sabe nem ler para si. Às vezes tem um título de político, de senador, de coronel, de juiz, de advogado, mas não sabe nada, não estudou nada para ser responsável por aqueles trabalhos sublimes, que deveriam ser sublimes, que são sublimes. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Meus amigos, meus irmãos, o que nós estamos aqui fazendo há mais de 50 anos é procurar cada vez mais estudar, aprender. Nosso objetivo é aprender para começarmos a exercitar o amor, a caridade, a bondade, para começarmos a subir os degraus da perfeição, para nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial, Deus, nosso Criador. Mais um estudo profundo, seríssimo, do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu já vi pessoas formadas em direito que nunca leram um livro. Eu já vi criaturas que estão há 40 anos no Espiritismo, que é uma obra de estudo, e que nunca entenderam o que é estudar. Nunca se dedicaram ao estudo sério, responsável, competente, do jeito que Deus quer e fez para nós. Muito obrigado pela atenção. Um fraternal abraço a todos os senhores e senhoras.